Ela entrou pela porta dos fundos. Varreu o chão que os outros sujavam. Sorriu para quem nem se dignou a responder. Durante 6 meses, ninguém perguntou o nome dela direito, muito menos o que ela sabia. Até o dia em que ela dobrou uma folha de papel, colocou dentro de um envelope e mudou o rumo de uma empresa inteira. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Algumas pessoas chegam a um lugar carregando muito mais do que a bolsa nos ombros. Bianca entrou pela primeira vez naquela empresa numa segunda-feira cinzenta, com o uniforme novo ainda com cheiro de loja, os cabelos castanhos presos com um cuidado quase excessivo e um sorriso que qualquer um poderia confundir com tranquilidade, mas que escondia, na verdade, uma dor ainda muito fresca, daquelas que doem mais quando ninguém está olhando. Ela tinha 28 anos. Tinha um diploma de gestão de projetos emoldurado na parede do quarto dos pais, numa cidade do interior que ela jurava que nunca mais precisaria chamar de lar. Tinha um casamento que durou 3 anos e um divórcio que durou uma eternidade em sentimentos. Não tinha filhos, não tinha planos prontos e não tinha mais a certeza de que o futuro seria como ela tinha imaginado com tanto cuidado quando era mais jovem, e ainda acreditava que a vida respeitava os sonhos de quem se esforça. O que ela tinha, no entanto, era algo que nenhum divórcio consegue tirar de uma mulher de verdade: determinação. Aquela espécie silenciosa de teimosia que não grita, não chora em público, não pede socorro em voz alta e não explica para ninguém as batalhas que perdeu. Bianca voltou para a cidade natal como quem volta de uma guerra com o corpo inteiro e a alma em pedaços, mas de cabeça erguida. Alugou uma pequena casa perto dos pais. Agradeceu ao destino por tê-la deixado pelo menos com isso e saiu à procura de emprego. Ela tentou durante semanas. Enviou currículo para cada empresa da região que precisasse de alguém com visão de processos, de planejamento, de organização estratégica. Tinha experiência real, projetos entregues, resultados documentados, mas o mercado naquela cidade era pequeno e as vagas na sua área simplesmente não apareceram. Quando a conta do aluguel começou a apertar e o orgulho passou a pesar menos do que a necessidade, ela encontrou a vaga de faxineira na empresa do empresário Flávio Monteiro. Leu o anúncio 2 vezes, respirou fundo e mandou o currículo sem colocar o diploma. Não era o que ela queria, era o que ela precisava naquele momento. E Bianca tinha aprendido, da pior forma possível, que às vezes a vida nos pede humildade antes de nos devolver o que é nosso. Na primeira semana, quem a recebeu foi Sandra. 52 anos, sorriso fácil, cabelos grisalhos presos numa presilha cor-de-rosa desbotada e uma voz que parecia ter sido feita para acolher pessoas perdidas. Sandra trabalhava naquela empresa havia anos e conhecia cada corredor, cada cantinho escondido, cada hábito de cada funcionário. Ela mostrou tudo para Bianca com a paciência de quem já ensinou muita gente e ainda não se cansou disso. Os produtos de limpeza, os horários de cada setor, as regras não escritas que todo lugar tem e que ninguém coloca no contrato. Você aprende logo, disse Sandra no primeiro dia, entregando um pano a Bianca com um sorriso sincero. O segredo aqui é simples. Faz seu trabalho bem feito, não se mete com o pessoal do escritório e não deixa ninguém te fazer sentir menos do que você é. Tem gente aqui que gosta de lembrar para os outros o lugar que ocupam. Não dá atenção para isso, não. Bianca agradeceu com um sorriso e guardou aquelas palavras num lugar fundo. Ainda não sabia exatamente a quem Sandra se referia. Não demorou para descobrir. Márcia e Cristina trabalhavam na recepção da empresa, sempre impecáveis, perfumadas, com unhas feitas e um sorriso ensaiado que durava exatamente até a câmera de segurança virar para o outro lado. Para os chefes e visitantes importantes, eram solícitas, prestativas e melosas a um ponto que chegava a incomodar. Para as funcionárias da limpeza, alternavam entre a frieza de quem não enxerga e a crueldade de quem enxerga, mas escolhe machucar. Bianca levou um cumprimento ignorado no primeiro dia, um olhar de cima para baixo no segundo e um comentário em voz baixa que as duas acharam que ela não tinha ouvido no terceiro. Ela ouviu, sentiu o peso daquelas palavras e escolheu o silêncio, não porque tinha medo,
mas porque sabia que certas batalhas não merecem a energia de uma mulher que tem coisas maiores pela frente. E assim, os meses foram passando. Bianca limpava, observava e calava. Pagava o aluguel, visitava os pais nos fins de semana, dormia com o diploma encostado na parede como um lembrete silencioso de quem ela era por dentro, mesmo que ninguém ali soubesse disso. Mas havia algo que ela não conseguia simplesmente ignorar. Uma mulher com olhos treinados para enxergar processos não consegue passar 6 meses num ambiente de trabalho sem começar a ver padrões. E os padrões que Bianca via naquela empresa a incomodavam profundamente, naquela forma particular que incomoda quem sabe que pode ajudar, mas acredita que não tem o direito de falar. Ela limpava as salas de reunião e ouvia conversas sobre prazos que estouravam sem explicação. Passava pelos corredores e via documentos empilhados sobre mesas, esperando assinaturas que demoravam dias. Limpava a copa e ouvia funcionários reclamando em voz baixa que ninguém sabia o que o departamento ao lado estava fazendo. Via a equipe de vendas comemorando contratos que a produção ainda não tinha recebido. Via a logística atrasando entregas porque a informação chegava incompleta, ou tarde, ou pelas pessoas erradas. Era um caos silencioso, organizado na aparência, mas quebrado por dentro. E no centro de tudo isso havia um homem que tentava segurar a empresa com as próprias mãos, sem perceber que o problema não era a falta de esforço, mas falta de um sistema que nunca tinha sido construído direito. Bianca viu Flávio Monteiro pela primeira vez, numa tarde de quinta-feira. Ele saiu de uma sala de reuniões com a gravata levemente afrouxada, um celular na mão e aquela expressão de quem carrega o peso do mundo sem fazer disso um espetáculo. Era alto, de ombros largos, com um tipo de cansaço elegante que certos homens carregam como se fosse parte do traje. Não gritava, não gesticulava com exagero. Falava com firmeza, ouvia com atenção genuína e tratava cada funcionário com um respeito que Bianca não esperava encontrar num homem com tanto poder. Ele passou por ela no corredor sem dizer nada. Apenas acenou com a cabeça, como quem reconhece uma presença sem precisar subestimá-la. Aquele gesto simples ficou com ela por mais tempo do que ela quis admitir. Mas Bianca tinha aprendido, no casamento e no divórcio, que certas coisas não cabem no momento errado e que misturar sentimentos com necessidade já havia lhe custado caro uma vez. Guardou o pensamento onde os pensamentos proibidos ficam, torceu o pano e continuou o seu trabalho. O que ela ainda não sabia era que o destino às vezes não pede permissão para mudar tudo. Foi numa terça-feira comum que a caixa de sugestões apareceu na recepção da empresa. Uma caixa simples, de madeira pintada de branco, com uma fenda no topo e um pequeno papel colado na frente com os dizeres: "Sua opinião constrói esta empresa. Todos podem contribuir." A iniciativa tinha partido de um dos coordenadores de RH, numa tentativa tímida de abrir canais de comunicação num ambiente que estava, claramente, começando a se deteriorar por dentro. Bianca viu a caixa pela primeira vez numa manhã em que passava pelo corredor da recepção com o carrinho de limpeza. Parou por 2 segundos, leu o papel, continuou andando, mas não conseguiu deixar de pensar naquilo o dia inteiro. Naquela semana, as coisas na empresa tinham piorado de forma visível. Um cliente importante havia cancelado um contrato. A equipe de vendas andava tensa. Flávio tinha ficado até tarde 2 dias seguidos, com a luz da sua sala acesa, quando a maior parte dos funcionários já tinha ido embora. Bianca soube disso porque foi ela quem limpou o corredor aquelas horas e viu a luz acesa embaixo da porta e sentiu, de um jeito que não conseguia explicar, o peso daquele silêncio. Ela sabia o que estava acontecendo. Não por fofoca, não por acaso. Sabia porque tinha olhos treinados para enxergar o que a maioria das pessoas não vê quando está dentro demais de um problema. O caos operacional da empresa não era culpa de ninguém em específico. Era um problema de estrutura. Os setores funcionavam como ilhas isoladas. Vendas fechavam um contrato e comemorava sem repassar as informações completas para a produção. A produção iniciava o trabalho com dados incompletos e só descobria a falha no meio do processo.
A logística recebia as demandas fora do prazo e tentava compensar o atraso com o improviso. E o improviso, acumulado ao longo do tempo, virou rotina. E a rotina virou crise. Era exatamente o tipo de problema que ela tinha aprendido a identificar e resolver na faculdade e depois no trabalho, antes de tudo desmoronar. Era o tipo de coisa que, com um fluxo simples de comunicação entre setores, um responsável definido por etapa e um acompanhamento semanal das demandas, poderia ser resolvido em questão de semanas. Ela sabia disso. Carregava esse conhecimento como um peso dentro do peito. E naquela noite, sozinha na sua pequena casa com as paredes quase vazias e o diploma ainda emoldurado como um lembrete teimoso de quem ela era, Bianca tomou uma decisão. Pegou uma folha de papel, sentou à mesa da cozinha e começou a escrever. Não colocou o nome. A caixa era anônima e era exatamente isso que ela precisava. Não queria reconhecimento, não queria chamar atenção, não queria que ninguém descobrisse que foi ela. Queria apenas que a empresa melhorasse, porque havia algo naquele lugar, naquelas pessoas, em especial naquele homem de gravata levemente afrouxada, que tratava todo mundo com respeito, que fazia com que ela se importasse mais do que deveria para alguém que só estava ali de passagem. Ela escreveu com cuidado. Organizou o raciocínio como sempre fez, em etapas claras, sem rodeios, sem linguagem técnica desnecessária. Identificou o problema central, a ausência de comunicação estruturada entre os departamentos. Apontou onde o gargalo estava se formando e propôs uma solução simples. Criar um fluxo de repasse de informações entre setores, com responsáveis definidos, prazos de resposta de no máximo 24 horas e uma reunião semanal de alinhamento de no máximo 30 minutos para revisar o andamento dos projetos em aberto. Simples, lógico, eficiente. O tipo de solução que qualquer pessoa com treinamento em gestão de projetos enxergaria em semanas de observação. Dobrou a folha com cuidado, colocou num envelope e guardou na bolsa. No dia seguinte, durante o horário do almoço, quando os corredores esvaziavam e ela teria uma janela de tempo antes de retomar o serviço, Bianca caminhou em direção à recepção. O coração batia mais rápido do que ela queria admitir. Não era medo, exatamente. Era aquela sensação de cruzar uma linha que você traça para si mesmo por um tempo e depois percebe que precisa atravessar para continuar se respeitando. Ela dobrou o corredor e entrou na área da recepção. Márcia e Cristina estavam lá, como sempre. Márcia pintando a unha com um esmalte vermelho, Cristina mexendo no celular com aquele tédio sofisticado de quem se acha importante demais para o lugar onde está. As duas levantaram os olhos quando Bianca se aproximou, e algo na expressão delas mudou imediatamente. Não foi sutileza. Foi o tipo de mudança que acontece quando alguém decide, num segundo, que vai fazer de uma situação simples um espetáculo. "Boa tarde", disse Bianca com voz firme e tom educado, como Sandra tinha ensinado. "Vim colocar uma sugestão na caixa." O silêncio durou talvez 3 segundos. Depois veio a risada. Não foi uma risada discreta, contida, daquelas que alguém tenta esconder com a mão na boca por respeito mínimo. Foi alta, aberta, sarcástica, o tipo de gargalhada que tem o objetivo específico de diminuir quem está na frente. Márcia largou o esmalte na mesa. Cristina virou o corpo inteiro para Bianca, com um sorriso que tinha mais crueldade do que qualquer palavra poderia ter. "Sugestão?", repetiu Márcia, com ênfase exagerada em cada sílaba. "A faxineira veio dar sugestão?" "Deve ser para trocar a vassoura", disse Cristina, e as duas voltaram a rir. "Ou para mudar a cor da luva para combinar com o uniforme", emendou Márcia, e a risada ficou ainda mais alta. Bianca não recuou. Ficou parada com o envelope na mão, sentindo o calor subir pelo rosto não de vergonha, mas de uma raiva muito bem educada que ela se recusava a deixar sair daquele jeito. Ela sabia o que ia fazer. Não precisava da aprovação de ninguém para colocar uma folha de papel dentro de uma caixa de madeira. Foi quando a voz chegou pelo corredor. "O que está acontecendo aqui?" Era uma voz calma. Não precisava ser alta para preencher o espaço inteiro. As duas recepcionistas se enrijeceram ao mesmo tempo, como se um interruptor tivesse sido desligado.
O sorriso sumiu da boca de Cristina em menos de um segundo. Márcia endireitou a postura na cadeira com uma velocidade quase cômica. Flávio Monteiro estava parado na entrada da recepção, de paletó escuro, com aquele olhar direto e tranquilo de quem não precisa elevar o tom para deixar claro que está esperando uma resposta. "O que são essas risadas?" ele perguntou olhando para as duas, e depois deslocou o olhar com calma para Bianca. Márcia foi a primeira a falar, com um sorriso recomposto às pressas. "Nada, doutor Flávio." A funcionária da limpeza veio colocar uma reclamação na caixa. Flávio virou o olhar para Bianca. Não havia julgamento naqueles olhos. Havia apenas atenção genuína, daquele tipo raro que faz uma pessoa se sentir enxergada de verdade. "Pode colocar", ele disse com simplicidade. "A caixa é para todos os funcionários desta empresa." "Senhor Flávio", disse Bianca com a voz firme e o olhar direto, "não é uma reclamação, é uma sugestão. Percebi uma vulnerabilidade no processo da empresa e acredito que minha observação pode ajudar." As duas recepcionistas não conseguiram disfarçar completamente o novo sorriso que tentava voltar ao rosto de Cristina. Mas Flávio não estava olhando para elas, estava olhando para Bianca. E pela primeira vez naquela empresa, alguém olhou para ela com aquela expressão específica, a expressão de quem acabou de perceber que estava diante de algo que não esperava encontrar ali. Flávio estendeu a mão com naturalidade. Não foi um gesto de condescendência. Foi o gesto simples de alguém que decide, naquele segundo, que quer entender antes de julgar. Bianca olhou para a mão estendida, para o envelope que segurava, e entregou a carta sem hesitar. Se havia um momento para recuar, ele já tinha passado. E Bianca não era do tipo que recuava depois de tomar uma decisão. Ele abriu o envelope ali mesmo, na recepção, sem cerimônia. Desdobrou a folha com cuidado e começou a ler. O silêncio que se formou foi de um tipo específico. Não era o silêncio vazio de quando nada acontece. Era o silêncio denso de quando algo importante está acontecendo e todo mundo no ambiente percebe, mesmo sem entender exatamente o que. Márcia e Cristina trocaram um olhar rápido. O sorriso ainda tentava se sustentar no canto da boca de Cristina, mas havia algo na expressão de Flávio que tornava aquele sorriso cada vez mais difícil de manter. Ele não estava lendo como quem lê um bilhetinho. Estava lendo como quem lê um relatório. Com atenção, com o senho levemente franzido de quem está processando informação densa. Bianca ficou parada, com as mãos cruzadas na frente do corpo, e esperou. Por dentro, o coração tinha aquela batida acelerada de quem atravessou uma linha e ainda não sabe o que vem do outro lado. Flávio terminou de ler. Olhou para a folha por mais alguns segundos, como se estivesse relendo um trecho específico. Depois levantou os olhos para Bianca com uma expressão que ela não conseguiu classificar imediatamente. Não era surpresa exatamente. Era algo mais próximo do reconhecimento, aquela expressão de quem vê confirmada uma suspeita que ainda não tinha formulado em palavras. "Como você viu isso?" ele perguntou. A voz era baixa, direta, sem nenhum tom de deboche. Bianca respondeu com calma. "Eu trabalho aqui há 6 meses. Passo por todos os setores todos os dias. Ouço, observo e presto atenção no que a maioria das pessoas não vê porque está ocupada demais fazendo a própria função. O problema não está nas pessoas. Está na falta de um fluxo que conecte o que cada setor faz com o que o próximo precisa receber." Flávio ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para as recepcionistas com uma expressão que não precisava de palavras, e as duas subitamente encontraram motivo urgente para olhar para as próprias telas. "Bianca", ele disse voltando o olhar para ela. "Qual é o seu nome completo?" "Bianca Ferreira." "Bianca, você pode passar na minha sala depois do almoço?" Não era uma ordem. Era uma pergunta real, feita com respeito genuíno. Isso a surpreendeu mais do que qualquer outra coisa naquele momento. "Posso sim", ela respondeu. Flávio dobrou a folha com cuidado, guardou no bolso interno do paletó e saiu pelo corredor com o mesmo passo calmo com que tinha chegado. Como se nada tivesse sido extraordinário. Como se ele encontrasse mulheres com aquele tipo de clareza todos os dias. Bianca deu meia volta e caminhou de volta para a copa,
onde seu almoço ainda estava esperando na marmita sobre a mesa. Sandra estava lá com o prato já quase vazio e levantou os olhos assim que Bianca entrou. "E aí?" perguntou Sandra, com aquela curiosidade afetiva de quem acompanha a vida de alguém sem precisar saber tudo. "Como foi?" "Foi", disse Bianca, simplesmente sentando-se. Sandra sorriu sem entender muito bem, e as duas almoçaram em silêncio. Era o tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que já confiam uma na outra, sem precisar preencher cada segundo com conversa. O que Bianca não sabia era o que estava acontecendo, naquele exato momento, do outro lado da empresa. Na recepção, assim que Flávio dobrou o corredor, Márcia encostou a cadeira na de Cristina e falou em voz baixa, com aquele tom de quem está construindo uma história enquanto a conta. "Você viu como ela chegou aqui toda preparada com o envelope na mão?" Cristina assentiu devagar, com os olhos já brilhando com o tipo de interesse que pessoas pequenas sentem quando sentem que podem diminuir alguém. "Ela sabia que ele ia passar por aqui", disse Márcia com certeza fabricada. Aquilo não foi coincidência. Ela ficou esperando o momento certo para aparecer na frente do Dr. Flávio. "Aquela sugestão não saiu dela", disse Cristina, quase em sussurro. "Faxineira não sabe fazer esse tipo de coisa. Ela deve ter pegado de alguém do escritório ou copiado de algum lugar. Alguém precisa saber disso", disse Márcia, com uma calma que era mais perigosa do que qualquer grito, e a mentira começou a circular. Devagar, nos corredores, nos cochichos da copa, nos grupos de mensagens dos funcionários. Não era um boato com nome e sobrenome, mas era do tipo que não precisa de nome para fazer estrago. Uma faxineira que inventou uma sugestão para aparecer para o patrão. Uma mulher que estava sendo ingênua, ou pior, calculista. Uma situação estranha que merecia desconfiança. Enquanto isso, Bianca subia pela primeira vez até a sala de Flávio Monteiro. Era uma sala grande, sóbria, com uma parede inteira de vidro que dava para a cidade lá embaixo, sem exageros decorativos, sem aquele tipo de opulência que certos homens ricos usam para lembrar a todos que são ricos. Havia livros numa estante, uma mesa ampla com papéis organizados e 2 monitores. Uma planta pequena num canto que parecia ter sido colocada ali por alguém que queria suavizar o ambiente e acabou desistindo no primeiro vaso. Flávio estava de pé quando ela entrou, o que a surpreendeu. Ele indicou a cadeira na frente da mesa com um gesto e esperou ela se sentar antes de sentar também. Um detalhe pequeno. O tipo de detalhe que diz mais sobre um homem do que qualquer discurso. Ele colocou a folha sobre a mesa. "Quero entender melhor o que você escreveu aqui, mas antes preciso entender quem você é. Não a funcionária, a pessoa." Bianca respirou fundo. Havia chegado o momento que ela tinha adiado por 6 meses. E, estranhamente, sentada naquela sala diante daquele homem que a olhava com atenção e sem julgamento, ela não sentiu o peso que esperava sentir. Sentiu algo mais próximo do alívio. "Meu nome é Bianca Ferreira", ela começou. "Tenho 28 anos, sou formada em gestão de projetos e trabalhei na minha área durante 4 anos em outra cidade. Quando meu casamento terminou, voltei para cá para recomeçar. Procurei emprego na minha área por semanas. Não apareceu nada. A vaga que apareceu foi a de faxineira e eu precisava pagar o aluguel, então eu aceitei. Não contei para ninguém porque sabia que ninguém me levaria a sério de qualquer forma e porque minha vida pessoal não é obrigação de ninguém." Ela falou sem drama, sem autocomiseração, sem o tom de quem espera um consolo. Falou como quem reporta fatos, com aquela precisão de quem está acostumado a apresentar relatórios. Flávio a ouviu inteiramente, sem interromper uma vez. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Olhou para a folha, olhou para ela. "O que você propõe aqui é exatamente o que eu precisava ouvir há meses", ele disse. "E a análise está correta. Eu sabia que havia um problema estrutural, mas não conseguia localizar o epicentro. Você localizou em 6 meses, limpando corredores." Havia algo naquele tom que não era apenas reconhecimento profissional. Havia respeito, o tipo genuíno, que não precisa ser dito com muitas palavras porque já está na forma como alguém te olha quando fala.
Posso chamar minha equipe de auditoria para amanhã? Ele perguntou. Quero apresentar sua análise formalmente e iniciar a implementação. E quero que você esteja nessa reunião. Bianca abriu a boca para responder, e por uma fração de segundo, antes de falar, pensou em Sandra, no corredor cinza, no uniforme, no diploma emoldurado na parede do quarto dos pais. Estarei lá, ela disse, e quando saiu daquela sala e caminhou pelo corredor de volta, algo havia mudado. Não no corredor, não na empresa. Em Bianca. Era aquela sensação específica de quando uma pessoa que estava dobrada começa finalmente a se endireitar. Ela ainda não sabia que a mentira já estava circulando, que havia palavras sendo ditas sobre ela em tom de sussurro por corredores que ela varreria de manhã, que antes de chegar onde merecia estar, ela teria ainda uma última batalha a travar. Mas Bianca Ferreira tinha aprendido, da forma mais dura possível, que as batalhas que mais formam uma pessoa são justamente as que ela não escolheu. A reunião de auditoria aconteceu na manhã seguinte. Flávio havia convocado os coordenadores de cada setor, a equipe financeira e 2 consultores externos que já acompanhavam a empresa havia algum tempo. Era uma sala grande, com uma mesa oval e cadeiras de couro, o tipo de ambiente que foi construído para intimidar quem não pertence a ele. Bianca entrou com o mesmo passo com que entrava nos corredores todo dia. Firme, sem pressa, sem o peso de quem precisa provar algo para si mesma. Mas sentiu os olhares. Não eram todos hostis. A maioria era apenas surpresa. O tipo de espanto silencioso de quem vê algo que não estava no roteiro esperado. Uma mulher de uniforme de faxineira, com um caderno na mão e a expressão de quem sabe exatamente por que está naquela sala, sentada entre coordenadores de terno. Flávio a apresentou com objetividade e respeito. Bianca Ferreira, formada em gestão de projetos, com experiência comprovada na área. Foi ela quem identificou o problema central que está travando a operação desta empresa nos últimos meses. Estamos aqui para ouvir a análise dela e definir os próximos passos. Silêncio. Bianca abriu o caderno. Tinha passado a noite anterior organizando tudo o que havia observado nos 6 meses de trabalho. Não tinha slides, não tinha apresentação elaborada. Tinha dados, sequência lógica e a clareza de quem entende profundamente o que está falando. Ela apresentou o diagnóstico em menos de 20 minutos. O gargalo entre vendas e produção, a ausência de um protocolo de repasse de informações, o acúmulo de retrabalho gerado por dados incompletos, a proposta de solução, um fluxo estruturado entre departamentos, responsáveis definidos por etapa, prazo de resposta de 24 horas e uma reunião semanal de alinhamento com duração máxima de 30 minutos. Quando ela terminou, um dos consultores externos foi o primeiro a falar. Essa análise está correta, ele disse com a seriedade de quem não desperdiça elogios. E a solução proposta é exatamente proporcional ao tamanho do problema. Simples, implementável, de baixo custo e alto impacto. Os coordenadores começaram a fazer perguntas. Boas perguntas do tipo que acontece quando as pessoas param de resistir e começam a pensar junto. Bianca respondeu a cada uma com precisão, sem arrogância, sem aquele tipo de impaciência que certas pessoas inteligentes desenvolvem quando ficam cercadas de resistência. Ela tinha paciência de quem já varreu o mesmo corredor 200 vezes. Sabia que algumas coisas precisam ser passadas com calma para serem absorvidas direito. Flávio ficou em silêncio durante quase toda a reunião. Mas Bianca, em 2 momentos, cruzou o olhar com ele. E nos 2 momentos, ele estava olhando para ela com aquela expressão que ela estava começando a aprender a reconhecer. Não era mais apenas reconhecimento profissional. Era algo mais próximo da admiração, do tipo que nasce devagar e não pede licença. A reunião terminou com a aprovação unânime do plano de implementação. Mas quando Bianca saiu daquela sala e caminhou pelo corredor de volta ao andar de baixo, encontrou algo que não esperava. Sandra estava parada perto do carrinho de limpeza, com aquela expressão específica de quem quer falar e não sabe bem como começar. Quando viu Bianca, caminhou até ela e baixou a voz. "Preciso te contar uma coisa", disse Sandra.
Tem um boato rodando desde ontem. Estão dizendo que você pegou aquela sugestão de alguém do escritório, que você copiou, que não foi você que escreveu. Estão dizendo que você fez tudo aquilo de propósito para aparecer para o Dr. Flávio. Bianca ficou parada. Sentiu aquele frio específico que a injustiça causa no estômago de quem fez tudo certo, e mesmo assim é acusado de ter feito errado. Quem está dizendo isso? Ela perguntou com a voz quieta. Sandra franziu os lábios numa expressão que não precisava de palavras. Bianca fechou os olhos por um segundo, não de fraqueza, de uma raiva muito controlada que precisava de um segundo para não sair da forma errada. Tudo bem, ela disse. Obrigada por me contar. Mas não estava tudo bem. E ela sabia que não podia deixar aquilo passar, como se não tivesse acontecido. Não porque precisava se defender, mas porque deixar uma mentira circular sem resposta era o mesmo que validá-la. O que ela não sabia era que Flávio já havia ouvido o boato antes dela. Um dos coordenadores da reunião tinha chegado até ele no corredor logo depois que todos saíram e mencionado com desconforto o que estava sendo dito pelos funcionários. Flávio ouviu com aquela calma exterior que as pessoas confundiam com indiferença, mas que era, na verdade, a calmaria de quem está processando algo com muita seriedade antes de agir. Ele chamou Márcia e Cristina para a sua sala naquela tarde. As duas chegaram com o sorriso ensaiado de sempre, a postura das que julgavam estar em território seguro. Sentaram-se na frente da mesa com aquela compostura superficial de quem está acostumado a performar inocência. Flávio não começou com acusação. Começou com uma pergunta simples. Alguém espalhou que a sugestão de Bianca não foi escrita por ela. Que vocês saibam, quem teria iniciado esse boato? Cristina abriu a boca, fechou, olhou para Márcia. Márcia escolheu o caminho mais torto, que era o único que conhecia. Dr. Flávio, a gente só comentou que achou estranho. Uma funcionária da limpeza com um texto daquele nível técnico. Não é normal, né? Não é normal, repetiu Flávio, com uma calma que cortava mais do que qualquer grito. Ou simplesmente, vocês nunca se deram ao trabalho de enxergar as pessoas que trabalham aqui sem julgá-las pelo cargo que ocupam. As duas ficaram em silêncio. Bianca tem formação em gestão de projetos, continuou ele. Experiência comprovada. E foi honesta comigo sobre tudo desde o início. O que vocês fizeram foi espalhar uma mentira sobre uma colega de trabalho para desacreditá-la sem nenhuma evidência. Isso tem nome, e não é um nome que eu quero dentro desta empresa. Márcia tentou falar. Mas, Dr. Flávio, a gente não quis... Não terminei, ele disse. Não alterou o tom, não precisava. Vocês serão advertidas formalmente, e quero que fique claro. O que aconteceu nesse corredor ontem, a forma como trataram Bianca na recepção, o riso, os comentários, tudo isso já havia chegado até mim antes mesmo da sugestão. Eu simplesmente escolhi observar antes de agir. Agora, agi. As duas saíram da sala sem o sorriso com que tinham entrado. Naquela mesma tarde, Flávio foi até a copa. Não era algo que ele costumava fazer. Descer até o andar onde ficava a equipe de limpeza. E a estranheza daquele gesto não passou despercebida para ninguém que cruzou com ele no caminho. Bianca estava na copa, sozinha, com uma xícara de café frio na mão e o olhar perdido numa janela que dava para o estacionamento. Ela ouviu os passos e se virou, e por uma fração de segundo, a surpresa de ver quem era deixou escapar uma expressão que ela normalmente não deixaria. Posso sentar? Ele perguntou. Era uma pergunta absurda, num certo sentido. Era a copa da equipe de limpeza. Ele era o dono da empresa. Mas ele perguntou, como se aquele fosse um território dela e ele precisasse de permissão. Pode, disse ela. Ele se sentou do lado oposto da mesa pequena e colocou os braços sobre a superfície, com uma informalidade que Bianca não estava acostumada a ver nele. O boato foi contido, ele disse. As responsáveis foram advertidas, e quero que você saiba que ninguém nesta empresa vai questionar sua competência novamente sem que haja consequências sérias. Bianca olhou para ele por um momento. Você não precisava descer até aqui para me contar isso. Eu sei, ele disse. Mas quis.
O silêncio que veio depois não foi constrangedor. Foi daqueles silêncios raros que acontecem entre duas pessoas que ainda estão aprendendo a dimensão do que estão sentindo e preferem não estragar o momento com palavras desnecessárias. Por que você aceitou a vaga de faxineira sem contar sua formação? Ele perguntou depois de um momento. Você poderia ter insistido mais, tentado de outra forma. Bianca olhou para a xícara de café. Porque eu precisava pagar o aluguel. E porque aprendi que o orgulho é um luxo que a gente não pode ter sempre. Ela fez uma pausa. E porque eu precisava de um lugar para respirar enquanto me reorganizava por dentro. Esse emprego me deu tempo, mesmo que ninguém aqui soubesse o que eu era por fora do uniforme. Flávio ficou olhando para ela por um tempo, que durou um pouco mais do que uma conversa profissional normalmente permite. Eu sabia que você era diferente, ele disse, com uma simplicidade que tinha o peso de uma confissão. Desde a primeira vez que passei por você no corredor, havia algo no jeito como você se movia nesse lugar que não combinava com o lugar, não de forma arrogante, só diferente, como alguém que está num lugar provisório. Bianca sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Tentou não deixar aparecer no rosto. Todos os lugares são provisórios de alguma forma, ela disse. Ele deu um sorriso pequeno. O primeiro sorriso real que ela via naquele rosto que costumava carregar o mundo com tanta seriedade. É verdade, ele concordou. E naquele momento simples, naquela copa pequena com cheiro de café frio e luz de fim de tarde entrando pela janela, alguma coisa começou entre eles. Não com drama, não com declaração, não com nenhum gesto grandioso. Começou como as coisas reais costumam começar. Devagar, quase sem querer, com duas pessoas que ainda não sabem exatamente o que estão construindo, mas que já sentem que não conseguiriam mais simplesmente não construir. 3 semanas depois da reunião de auditoria, a empresa já era diferente. Não de forma dramática, não de um dia para o outro, não com aquela velocidade artificial que existe nos filmes, mas não na vida real. Era diferente da forma como as coisas mudam quando a mudança é verdadeira. Aos poucos, com resistência em alguns cantos, com alívio em outros, com aquela sensação crescente de que algo que estava torto está finalmente sendo endireitado. O fluxo de comunicação entre os departamentos havia sido implementado com a supervisão direta de Bianca. Cada setor tinha agora um responsável definido, um prazo de resposta e uma visibilidade clara sobre o que os outros setores estavam fazendo. As reuniões semanais de alinhamento tinham começado tímidas e logo se tornado o momento mais produtivo da semana para as equipes. Os atrasos nas entregas caíram pela metade em menos de 15 dias. 2 clientes que haviam sinalizado o cancelamento entraram em contato por iniciativa própria para renegociar os contratos. Os números estavam contando uma história, e todos na empresa sabiam, mesmo os que não queriam admitir, que aquela história tinha começado com uma carta dobrada dentro de um envelope, colocada numa caixa de madeira por uma mulher de uniforme que ninguém havia se dado ao trabalho de enxergar direito. Bianca continuava chegando cedo. Continuava sendo a primeira a perceber quando algo não estava funcionando como deveria. Mas não chegava mais com o carrinho de limpeza. Chegava com o caderno, com o laptop que Flávio havia disponibilizado para ela no segundo dia após a reunião de auditoria e com aquele passo firme de quem finalmente ocupa o espaço que sempre deveria ter ocupado. Sandra a viu passar pelo corredor numa manhã e parou o que estava fazendo para olhar. Ficou parada com o pano na mão e uma expressão foi tomando conta do rosto dela de forma tão lenta e tão completa que quem passasse por perto acharia que ela estava prestes a chorar. Estava. Minha menina, disse Sandra em voz baixa, para ninguém em especial. Não havia inveja naquele tom. Não havia amargura nem o tipo de tristeza que vem de sentir que a felicidade alheia diminui a nossa. Havia apenas orgulho. Aquele orgulho bonito e raro de quem acompanhou o começo de uma história difícil e tem o privilégio de ver como ela continua. Foi numa sexta-feira pela manhã que Flávio convocou a reunião geral. Não era comum. Reuniões gerais com toda a empresa aconteciam poucas vezes no ano. E o aviso com 2 dias de antecedência
havia gerado aquela tensão silenciosa que qualquer convocação inesperada gera num ambiente de trabalho. As especulações circularam. Demissões em massa. Fusão com outra empresa. Mudança de sede. Ninguém especulou o que realmente aconteceu. A sala de reuniões maior da empresa estava cheia. Coordenadores, assistentes, equipe financeira, equipe de vendas, logística, produção, recepção. Bianca estava sentada num canto da sala, não na cabeceira, não no centro, porque não era esse o seu jeito. Sandra havia sido convidada por Flávio pessoalmente, o que a tinha deixado tão desconcertada, que chegou com o uniforme passado com um cuidado que nunca havia dispensado para nenhuma outra ocasião. Márcia e Cristina chegaram juntas, como sempre, mas sem o sorriso de sempre. As advertências formais haviam deixado uma marca que não era visível no rosto, mas estava presente em cada gesto mais contido, em cada palavra mais medida. Elas se sentaram próximas à porta, como quem mantém uma rota de fuga aberta por precaução. Flávio entrou e ficou de pé na frente da sala, sem precisar pedir silêncio. O silêncio veio sozinho. Quero começar agradecendo a presença de todos, ele disse. E quero ser direto porque sempre preferi clareza a discurso. Ele fez uma pausa. Olhou para a sala com aquele olhar que cobria o ambiente inteiro, sem parecer que estava olhando para ninguém específico. Esta empresa estava perdendo eficiência há meses. Vocês sabiam, eu sabia. Clientes estavam saindo, entregas estavam atrasando, o ambiente estava ficando pesado. E apesar de toda a competência das pessoas nesta sala, nenhum de nós conseguiu identificar com precisão onde o problema estava enraizado. Ele fez outra pausa. Uma pessoa identificou. O silêncio ficou mais denso. Ela não era consultora externa, não era diretora, não era coordenadora, não tinha cargo de liderança. Ela chegava de manhã cedo, fazia seu trabalho em silêncio, observava o que a maioria de nós não via porque estava ocupado demais com o próprio cargo e carregava um conhecimento que nunca foi convidado a se sentar nessa mesa porque ninguém perguntou quem ela era de verdade. Flávio virou o olhar diretamente para Bianca. Bianca Ferreira é formada em gestão de projetos, tem experiência real. Quando voltou para esta cidade após um período difícil na vida pessoal, aceitou a vaga que estava disponível porque precisava recomeçar e não porque era tudo que ela podia oferecer. Nos últimos 3 meses, ela identificou a falha estrutural que estava custando clientes e contratos a esta empresa, propôs uma solução, apresentou a análise para nossa equipe de auditoria e supervisionou a implementação de um novo fluxo operacional. Os resultados estão nas planilhas que todos vocês vão receber hoje por e-mail. Ele parou novamente. Havia algo naquele silêncio que era diferente de qualquer silêncio anterior naquela sala. A partir desta semana, Bianca assume formalmente a posição de coordenadora de gestão de projetos desta empresa, com remuneração e responsabilidades compatíveis com sua formação e com tudo que já demonstrou na prática. Quero que todos nesta sala saibam disso. E quero que todos entendam o que isso significa, que o valor de uma pessoa não está no cargo que ela ocupa quando chega, mas no que ela carrega dentro de si quando ninguém está prestando atenção. Alguém começou a aplaudir. Depois outro. E outro. Não foi um aplauso ensaiado, daquele tipo protocolar que acontece em eventos corporativos. Foi o tipo que começa sozinho quando algo verdadeiro acontece e as pessoas não conseguem não reagir. Sandra aplaudiu com as 2 mãos abertas e os olhos cheios de uma água que ela não tentou segurar. Deixou as lágrimas virem com aquela dignidade de quem sabe que chorar de orgulho não tem nada de fraqueza. Bianca ficou sentada por um segundo antes de se levantar. Sentiu o calor nos olhos, mas sorriu antes das lágrimas chegarem. E era um sorriso de quem não esperava aquele momento, mas o reconhecia como verdadeiro quando ele finalmente chegou. Márcia e Cristina aplaudiram também. Não havia como não aplaudir. Mas quem as conhecia bem o suficiente podia ver naquele gesto mecânico a expressão exata da consequência mais justa que a vida pode dar a quem escolheu ser pequeno. Ser obrigado a reconhecer publicamente a grandeza de quem tentou diminuir.
Depois que a reunião acabou e as pessoas foram saindo em conversas animadas, Sandra foi a primeira a chegar até Bianca. Abraçou-a com aquela força de quem abraça de verdade, sem medir a intensidade, sem calcular o gesto. Eu sabia, disse Sandra no ouvido de Bianca, com a voz embargada. Desde o primeiro dia eu soube que você era diferente. Não sabia o que era, mas sabia. Bianca a abraçou de volta com igual força. Foi você que me mostrou esse lugar quando eu não sabia onde estava, disse Bianca. Nunca vou esquecer isso. As duas ficaram assim por um momento, no meio da sala que estava esvaziando, com aquele tipo de afeto que não precisa de explicação porque existe antes das palavras. Nos dias que se seguiram, a empresa foi se reorganizando em torno do novo ritmo. Bianca mergulhou no trabalho com uma entrega que não vinha da necessidade como antes, mas da satisfação de finalmente fazer o que sabia fazer no lugar certo. A postura dela não mudou. Continuava chegando cedo. Continuava ouvindo mais do que falando. Continuava tratando Márcia e Cristina com o mesmo respeito que sempre dispensou a todos, não por ingenuidade, mas porque havia aprendido que a melhor resposta para quem tenta te diminuir é não precisar da queda deles para se sentir grande. E havia Flávio. O que havia começado naquela copa pequena com cheiro de café frio foi crescendo da forma mais honesta que duas pessoas ocupadas e guardiosas de si mesmas conseguem deixar algo crescer. Devagar, em conversas que terminavam mais tarde do que precisavam, em olhares que duravam um segundo a mais do que uma relação puramente profissional justificaria, em momentos onde um dos dois estava prestes a dizer algo e escolhia esperar. Até a noite em que ele a chamou para ver a apresentação de resultados do primeiro mês com o novo sistema implementado. Os números eram bons, muito bons. Eles ficaram na sala depois que todos foram embora, com a cidade lá embaixo pela parede de vidro e aquela luz de fim de noite que suaviza os contornos de tudo. Quero te agradecer, disse Flávio. Já agradeceu, ela respondeu. Não da forma certa. Bianca o olhou. Você não entrou nesta empresa para salvar meus negócios, ele disse, com aquela voz baixa e direta que ela já havia aprendido a reconhecer como o momento em que ele estava sendo mais honesto do que o costume. Entrou para recomeçar a sua vida. E mesmo assim, mesmo sem dever nada a ninguém aqui, você se importou. Escreveu aquela carta sem querer nada em troca. Isso diz mais sobre quem você é do que qualquer currículo poderia dizer. Eu me importei com a empresa, disse ela, mas também me importei com a pessoa que estava carregando ela nas costas sozinho. O silêncio que veio depois era do tipo que não pede desculpas por existir. Você aceita jantar comigo na sexta? Ele perguntou. Não como patrão e funcionária, como Flávio e Bianca. Ela sorriu, o sorriso verdadeiro, daquele que não dá para segurar quando algo que estava sendo esperado finalmente chega na hora certa. Aceito, ela disse. E assim, sem fanfarra, sem grandes declarações, sem o tipo de romance que precisa de drama para existir, duas pessoas que tinham chegado àquela empresa, carregando cada uma a sua versão de solidão, encontraram no lugar mais improvável o que nenhum dos dois havia conseguido encontrar em todos os lugares onde tinham procurado antes. Flávio encontrou em Bianca uma mulher que o via além do poder, que o respeitava sem adulação e que tinha força suficiente para não precisar se apoiar nele para ficar de pé. Bianca encontrou em Flávio um homem que a enxergou quando ela estava invisível, que não precisou que ela se provasse porque reconheceu seu valor antes dela provar qualquer coisa, e que era, acima de tudo, do tipo que pergunta se pode sentar antes de sentar. Sandra soube do jantar antes de todo mundo, porque Sandra sempre sabe de tudo, e ficou com aquele sorriso contente o dia inteiro sem explicar para ninguém o motivo. Márcia e Cristina continuaram trabalhando na recepção. Continuaram chegando de manhã, continuaram fazendo o trabalho que era delas, mas havia algo diferente naquela postura, uma contenção nova, uma consciência que antes não existia de que as paredes de um escritório têm memória, e que o jeito como a gente trata as pessoas quando acha que não tem nada a perder revela exatamente quem a gente é quando a verdade aparece. E Bianca, num dia qualquer de uma semana comum, parou no corredor por um segundo. Olhou para o espaço que havia limpado tantas vezes,
para as paredes que havia visto de perto com o pano na mão, para a caixa de sugestões que ainda estava na recepção com o mesmo papel colado na frente. Sorriu sozinha. O recomeço que ela havia procurado com tanto desespero havia chegado do jeito que os recomeços verdadeiros costumam chegar, não como o que ela havia planejado, mas como algo melhor do que qualquer plano que ela poderia ter feito. Às vezes a vida nos coloca no lugar mais improvável, exatamente para nos levar ao lugar mais certo. E Bianca Ferreira, que havia entrado naquela empresa pela porta dos fundos com um uniforme novo e uma dor muito antiga, agora cruzava o corredor com o passo leve de quem finalmente chegou em casa.